Olá, meus amores, e bem-vindos ao canal Chamada Alma. Meu nome é Sheila, eu sou a idealizadora do canal, que também é uma página no Instagram, e eu convido vocês a me seguir lá também. Lá é onde eu consigo fazer atualizações, conversar com vocês de uma forma mais constante. Gente, hoje a gente tem a seguinte pergunta, o seguinte tema. Semana passada eu fiz uma live falando sobre a jornada do Divino Feminino dentro da Conexão de Chamas. E um seguidor lá do Instagram me pediu para fazer sobre a do masculino. Então eu trouxe em vídeo, já que a live da semana passada foi sobre o eclipse que a gente teve no dia 29, eu decidi trazer o vídeo sobre a jornada do Divino Masculino gravado. Então aí, se você sente que o teu masculino está distante, confuso, está em negação, provavelmente esse vídeo vai te trazer alguma clareza sobre o que realmente acontece com ele dentro da jornada. A gente vai falar um pouquinho sobre as fases de despertar desse divino masculino, quais são os desafios que ele enfrenta, que às vezes pra gente, né, o feminino, é tão difícil de compreender. E também a gente vai falar um pouquinho sobre como essa jornada impacta a união dele com o divino feminino. Para a gente começar o vídeo, principalmente para aquelas pessoas que ainda estão no início da jornada, ainda não tem muito conhecimento, divino masculino a gente chama a polaridade masculina dentro da conexão de chamas, que geralmente, mas não necessariamente vai ser a figura masculina. A gente fala não necessariamente porque eu tenho casos de mulheres que são divinos masculinos e também a gente tem chamas do mesmo sexo, né? Então, geralmente é o homem, mas não necessariamente. E a gente tem uma coisa muito interessante sobre o divino masculino, é que no momento parece que as coisas acontecem de forma muito paralela, que no momento em que o feminino reconhece o cordão da conexão, ela reconhece energeticamente a conexão, o masculino parece que começa o processo dele de resistência, de duvidar, de se afastar. E por que que isso acontece? A jornada de chamas gêmeas, primeiro, principalmente depois do encontro inicial, ela vem com um objetivo muito forte de fazer com que a gente vá para as nossas curas, vá para o nosso caminho individual. Falo sempre que a união física é uma das bonificações, mas não é o principal objetivo da jornada. E o masculino, ele tem um papel muito grande de liderar no físico. Então, uma vez que o feminino ativa energeticamente essa conexão, é como se ligasse um botãozinho nele dizendo que ele precisa ativar algumas feridas do feminino e se afastar para que ela tenha espaço para curar. Por que isso acontece, gente? Eu não tenho uma explicação de dizer assim, nossa, é isso. Eu tenho as minhas noções, que eu acredito que como o masculino é um espelho muito poderoso para o feminino, e ele às vezes cutuca coisas que ela não teria coragem de olhar ou curar sozinha, ele serve como esse mestre, vamos dizer assim, esse professor, de levar ela para um lugar de cura, mas também de fazer com que você chegou aqui, você entendeu que você tem que curar aqui, agora eu vou dar uma afastada para que você foque nisso. Porque a gente sabe que principalmente no início da jornada, o feminino ele acaba ficando muito obcecado com o masculino. E às vezes isso faz com que ela desvie o foco, que é a cura, que é a ascensão individual. Então, esse afastamento do masculino é como se ele dissesse assim, você está olhando demais para mim, você está olhando demais para a conexão, vai olhar para você. Tem coisas aí dentro de você que precisam ser curadas. E aí, o que é que acontece? Quando tem esse despertar do masculino, quais são as fases que ele passa? Na live eu falei um pouquinho sobre as fases do feminino e as fases do masculino são um pouquinho diferentes. Ele começa na resistência e medo. Por quê?
de cara ele sente a intensidade da conexão tanto quanto o feminino. A mesma intensidade, a mesma profundidade. Só que desperta nele, principalmente por questões que a gente tem aí no inconsciente coletivo sobre o que é ser homem, né? E aqui de novo, entendam essa coisa não como gênero físico, mas como a polaridade da energia. O que é ser masculino, né? A gente atualmente na nossa cidade, na nossa sociedade, tem um masculino muito distorcido, muito tóxico, muito cheio de amarras. Então, uma vez que ele sente essa intensidade, ele fica com medo de perder uma ilusão de individualidade, que na verdade são essas crenças e padrões que foram impostos a ele desde sempre. Mas ele entende como individualidade. E ele fica com muito medo por vários motivos de perder essa individualidade. Quem ele vai ser se ele não for isso? E aí, junto com esse medo, vem o quê? Passado, feridas. Não posso me permitir sentir muito porque já aconteceu isso e aquilo comigo no passado. Toda vez que eu abro meu coração acontece isso e aquilo. E aí começa um masculino que geralmente não tem ou não teve nenhum estímulo emocional construtivo ao longo da vida, ele começa a entrar nessa coisa das feridas e do passado e ele diz assim, eu não vou me abrir porque vai ser igual o resto, vai ser igual às outras experiências. E aí é onde ele foge, onde ele silencia, onde ele começa a negar a conexão, onde muitas vezes ele se afasta fisicamente do feminino. E é nesse afastamento, enquanto o feminino está fazendo as curas dela, que acontece o despertar inicial do masculino. Aos poucos, principalmente quanto mais o feminino se aprofunda nas próprias curas, começa a jogar uma luz no masculino do quanto os padrões dele são repetitivos, do quanto ele está sempre fazendo a mesma coisa. E aí a espiritualidade começa a guiar esse masculino pelas sincronicidades, pelos sinais espirituais. E mesmo que seja um masculino cético, que não acredita em nada, as coisas elas vão começar a se moldar de uma forma tão intensa que vai chegar uma hora que ele não vai conseguir mais negar os sinais que a espiritualidade mostra. Só que aqui tem uma coisa muito interessante, um detalhe muito interessante que não acontece com o divino feminino. Quanto mais a espiritualidade bombardeia esse masculino com os sinais espirituais, mais ele começa num conflito interno, porque o masculino desde sempre foi ensinado a usar a razão, a usar a lógica, a usar a mente e não o coração, os sentimentos, a intuição. E começa a acontecer coisas na vida dele com essas sincronicidades espirituais que ele não tem como explicar, ele não tem como justificar na lógica. E aí começa o conflito interno. É a lógica, é a intuição, o que é que eu sigo, meu racional não consegue explicar, não tem sentido. E aí, quanto mais ele entra nesse conflito interno, que é o feminino interno dele querendo despertar, querendo espaço para existir, mais vem sonhos, pensamentos, sentimentos inexplicáveis sobre o divino feminino. Às vezes esse masculino toma essa parte do despertar inicial como se fosse uma obsessão, porque é como se não importa o que ele faça, não importa com quem ele esteja, não importa o quanto ele tente negar, o feminino está sempre ali no oculto. E raramente, mas acontece, aqui é a fase onde o masculino pode pensar que o feminino fez algo para fazer com que ele ficasse obcecado. É raro de acontecer isso, mas eu já vi alguns casos onde o masculino tem plena certeza que o feminino está fazendo algo para prender ele ali naquela conexão. E isso também faz parte do despertar desse masculino. Por alguns motivos, sendo o mais comum dentro dessas raridades, e de novo, gente, é uma raridade, tá?
Não é porque teu masculino se afastou que, oh meu Deus, será que ele está pensando que eu estou fazendo trabalho para ele? Não. É raro o masculino que pensa assim, mas tem. E os masculinos que pensam assim, geralmente são levados para a espiritualidade para que, através desse pensamento, ele comece a acreditar que sim, existe o espiritual, mesmo que seja através de um pensamento distorcido. A espiritualidade, ela sempre usa aquilo que a gente tem dentro da gente para fazer uma transformação. E se é isso que ele carrega dentro dele, ela vai usar aquilo para transformar ele. Depois desse despertar inicial, a gente tem um processo de cura que é diferente do feminino. O divino feminino, quando ela chega nesse processo de cura, ela vai buscar espiritualidade, buscar meditações, buscar terapeutas, tarô, etc e tal. O masculino raramente ele faz isso. Por quê? Porque ele é o da ação. Então, muitas vezes ele é muito assim, percebi que eu só atraio relacionamentos tóxicos, mulheres ciumentas, vamos botar aqui um exemplo. Quando ele entra nessa fase de cura emocional, não é que ele vai aprofundar, tentar entender por que ele só atrai esse tipo de relacionamento. Não, ele vai simplesmente parar de ter. Ah, Sheila, é tão simples assim? Se ele quiser, é. Por quê? Porque o feminino, ela molda a energia que o masculino trabalha. Então, as questões emocionais e espirituais do porquê ele só atrai mulheres ciumentas já foi olhado pelo feminino. Ele só precisa fazer a modificação do padrão. O que, falando assim, pode ser muito simples, mas não é. Por exemplo, pense no masculino que a vida toda foi guiado por aquele senso de que ele tinha que ser X pessoa na vida. Com trabalho X, ganhando Y, tendo tal e tal coisa. E através da conexão espiritual com o feminino, ele começa a perceber que aquilo não faz sentido, não fala com a alma dele, mas é o que ele conhece a vida toda. Enquanto o feminino está aqui moldando uma realidade no astral, é como se esse masculino tivesse que pegar essa energia no astral e transformar o físico. Só que transformar o físico numa coisa que ele não tem nem exemplo de como fazer. Ele olha ao redor dele e vê as figuras masculinas da vida dele sempre no mesmo padrão, sempre no mesmo instinto. E ele tem que ir para cá. Mas ele não sabe o que tem aqui, ninguém nunca mostrou para ele. Então, por mais que pareça simples essa cura do masculino, ela não é. Eu falei numa live, eu não vou lembrar quando foi, que uma das coisas que o feminino tem como vantagem no processo de cura delas é que, por ser uma coisa interna, elas conseguem fazer elas ali caladinha, dentro delas, sem externalizar, sem mostrar para o mundo. Então, as interferências físicas de pessoas ao redor são menos, não que não tenha, tem. Mas justamente porque é de dentro para fora, esse feminino ela consegue se resguardar mais. O masculino não. As mudanças dele é de fora. Então, tudo que ele faz, seja um pensamento que ele começa a ter diferente, as pessoas de fora já estão percebendo. E aí vem muito mais ataques, vem muito mais manipulações, vem muito mais aquela coisa de querer prender esse masculino onde ele sempre esteve. Então, é uma coisa que ele não consegue esconder do mundo. É uma externalização dessa mudança que ele precisa ter muita certeza e muita firmeza em quem ele é para poder fazer. Porque a cada passo que ele der, ele vai ter gente querendo que ele volte atrás, que ele faça o contrário. E o masculino, ele nesse processo de cura, né, que é a fase 3, que como eu disse é um pouco diferente do feminino, ele entra nesses processos com uma coisa muito assim, medo de não ser merecedor, de não conseguir, medo de se permitir ser vulnerável com esse feminino e ela agir como as outras mulheres da vida dele. De novo, o feminino passa por isso? Passa, mas é de uma forma muito internalizada.
forma muito ela com ela mesma. O masculino não, é muito externo. Só que a cura ela acontece, né? Sendo mais rápido, sendo mais lenta, ela acontece. E aí quando passa essa fase da cura, a gente tem a fase da expansão de consciência, que é quando o masculino ele começa a aceitar essa conexão. Ele começa a entender que isso é mais do que um romance, do que um relacionamento. Ele também entende isso, gente. Só que, como eu falei, ele entende isso de uma forma muito prática, muito aqui no 3D. Não é igual ao feminino, que é emocional e espiritual. Mas ele começa a entender que existe algo maior do que simplesmente um romance. Existe um propósito. E é quando ele, de fato, tira as camadas de medo que existe dentro dele e se permite se abrir para a união. Assim como o feminino, o masculino ele também tem sombra e luz dentro dele. Quais são as sombras do masculino? Medo do compromisso, medo da vulnerabilidade, as programações sociais que são impostas nele desde sempre, as crenças limitantes sobre masculinidade, sobre o que é ser masculino. E, de novo, não estamos falando do gênero físico, estamos falando da energia, da polaridade, aquela coisa que ele aprendeu a vida toda, que ele precisava fugir das emoções e das intuições. Isso faz parte da sombra dele. E o que é que tem na luz desse masculino? O se permitir sentir, o se permitir entender, assumir o poder do sagrado masculino, que é um homem consciente, alinhado, que toma as atitudes baseadas na verdade dele, independente do que as outras pessoas vão dizer. Ele dentro dele, ele é soberano. Ele dentro dele, ele sabe o que ele está fazendo. É aquela postura de assertividade que só um sagrado masculino pode fazer. O masculino, ele tem algumas ferramentas, assim como o feminino, que podem facilitar esse processo dele. E se você é masculino ouvindo o meu vídeo, eu te aconselho a fazer algumas, tipo meditação, que são específicas para despertar o sagrado masculino através da cura do masculino ferido. A gente tem esse tipo de meditação, sim, assim como a gente tem para o sagrado feminino. A gente tem algumas sessões de reiki ou apometria muito específicas para ajudar a dissolver esses padrões que são impostos pelo meio que o masculino vive. E também através da cura do feminino, porque se o feminino externo está curando, o feminino interno dele também está. O despertar desse masculino é essencial para que haja uma união equilibrada e harmônica entre as contrapartes. E você, divino feminino que está me ouvindo, o que é que você pode fazer enquanto o teu divino masculino não chega nesse ponto da união? Desapegar, confiar no fluxo da tua jornada, cuidar da tua própria energia, manter a tua vibração elevada. E uma vez que o masculino ele consegue chegar nessa soberania, do sagrado masculino, a união ela é uma consequência, tá bom? Foi isso, meus amores, foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma coisa sobre o divino masculino que vocês querem saber, querem que eu grave vídeo, deixa aí nos comentários, tá bom? Uma ótima semana para vocês e até a próxima.